tudo bem? Aqui é o Jones, professor de Química. Desculpa pela demora na publicação dessa aula. Tive alguns problemas de saúde, mas agora já está tudo certo. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre separação de misturas. Como a gente já viu um tempo atrás, todo sistema formado por mais de uma substância é chamado de mistura. Então, se eu tenho um sistema formado por mais de uma substância, eu tenho uma mistura. Por exemplo, aqui água com sal é uma mistura. Água com óleo é uma mistura. O leite é uma mistura. Então, esses casos aqui são substâncias, são sistemas em que tem mais de uma substância presente. Aqui no caso aqui, você não tem uma mistura, né? Mesmo você tendo duas fases. Porque aqui eu tenho um copo com água destilada e o gelo também é destilado. Então aqui você só tem água. Então aqui você não tem uma mistura, porque você tem a mesma substância em estados físicos diferentes. Então, se eu tenho mais de uma substância, eu tenho uma mistura. Se eu só tenho uma substância, é uma substância. As misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Qual a diferença? A mistura homogênea é aquela que só tem uma fase. Então, aqui no caso, se eu misturo água com sal, eu tenho um sistema com apenas uma fase. E aí eu tenho uma mistura homogênea. Se eu misturo água com óleo, eu vou ter a formação de duas fases, tendo, portanto, uma mistura heterogênea. Ah, professor, mas e quando eu coloco muito sal e sobra sal no fundo? Aí você tem um sistema heterogêneo formado por uma solução, uma mistura homogênea e sólido. Lembrando que a mistura homogênea também é chamada de solução. Às vezes, a gente não consegue ver as fases a olho nu. Você tem que botar no microscópio para poder enxergar a fase. Por exemplo, leite. Quando você coloca no microscópio, você vê a formação lá de placas de gordura. Lá no leite, isso aqui eu acho que é um desenho, mas eu não encontrei uma imagem real de microscópio. A gente pode fazer isso no laboratório de biologia um dia, se vocês quiserem. Que lá tem microscópio. Vocês podem dar uma olhada lá. Então, às vezes as fases não são visíveis ao olho nu. Aqui você tem um sistema heterogêneo. Quando existe um interesse em apenas um dos componentes da mistura ou em alguns dos componentes, a gente pode utilizar métodos de separação. Antes de você pensar no método, conhecer o tipo de mistura pode te ajudar, porque você vai ter um embasamento maior na hora de decidir qual método que você vai utilizar. A gente divide, né, as misturas em heterogêneas e homogêneas. As misturas heterogêneas você separa por esses métodos que estão aqui, a catação, a decantação, etc. Eu vou falar de cada um deles. E nas misturas homogêneas você utiliza esses processos aqui: evaporação, destilação, liquefação, extração absorvente, cromatografia. Eu vou falar também de cada um deles. Então, de acordo com o tipo de mistura, você pode utilizar métodos diferentes. E aqui também, de acordo com o tipo de mistura heterogênea, o tipo de mistura homogênea, a gente pode ter métodos diferentes uns dos outros. Misturas heterogêneas, misturas que têm mais de uma fase. O primeiro processo que a gente vai ver é o de catação. É um processo que a gente faz aí quando vai fazer a nossa comida, o nosso feijão. A gente vai separar a pedra e os grãos ruins dos grãos bons, né? Antigamente você fazia esse processo também com arroz. Fazer a catação do arroz, perguntar para sua avó, para sua bisavó talvez, né? Se ela catava arroz, ela vai falar que catava. Mas aí depois de um tempo não foi mais necessário, porque a gente conseguiu criar métodos mais automáticos de separação. A gente está fazendo a mesma coisa com feijão. Antigamente, quando eu catava feijão, era meio saco de feijão que eu jogava fora. Hoje em dia, eu jogo no máximo 5 grãos. Então, a gente tem processos de separação automático mais eficientes. Então, essa catação do feijão está ficando cada vez mais rara, né? Um dia você não vai mais precisar catar feijão. A catação também é utilizada
na usina de reciclagem de lixo, né, é esse processo manual de separação. Você pode utilizar uma pinça também para fazer essa separação. A catação é o método mais simples de separação, ela se baseia em diferenças visíveis, né, da substância que você está separando. A decantação ela é utilizada para separar sólidos de líquidos, né, quando o sólido não se mistura no líquido, ou seja, se você tem uma mistura heterogênea formada por um sólido e por um líquido, você pode utilizar a decantação para separar o sólido do líquido. Como é que funciona? Vamos pegar aqui essa mistura de água e areia, né? Você tem ali a areia, ela vai se depositando no fundo lentamente. Chega um ponto em que você tem água aqui em cima e areia no fundo, né? É um processo que utiliza a gravidade para poder separar, né? Uma diferença de densidade ali, para poder separar o sólido do líquido. E aí depois da deposição, aí você faz a transferência da fase líquida para um outro recipiente. Então, a decantação é esse método de separar sólidos e líquidos que não se misturam. A decantação ela também pode ser utilizada para separar líquidos que não se misturam. No caso, por exemplo, que óleo e água, você utiliza um funil de separação, mas isso aqui, em teoria, né, é um processo de decantação, que você tem diferença de densidade ali, e aí você faz a transferência de uma das fases. Então, você pode utilizar o funil de separação. A câmara de poeira ela é utilizada para separar gás de sólido. E aí o gás e a poeira entram por um espaço aqui por cima, né? E aí tem essas várias barreiras aqui, onde o ar vai passando e as barreiras vão segurando, né, a poeira, as partículas de poeira. E aí no final você tem só o gás limpo saindo e a poeira aqui depositada no fundo da câmara. Isso aqui são dois processos de decantação também que não é líquido sólido. Você pode acelerar o processo de decantação através da centrifugação, que é basicamente você colocar a sua mistura, né, numa centrífuga, que é esse aparelho aqui que vocês estão vendo aqui. Aqui ela está desligada, você vê lá os tubinhos lá separadinhos, né? E aí ela gira muito rápido, como se fosse um ventilador. Então ela gira, gira, gira muito rápido. E aí ela acelera o processo de decantação. Ela não utiliza a gravidade, ela utiliza a força aqui da rotação para poder separar as substâncias. A centrifugação é utilizada para separar o plasma do sangue, né? Para você poder fazer o exame lá de sangue, os laboratórios utilizam a centrifugação. Outro processo de separação de sólido e líquido é a filtração simples. Basicamente você tem um filtro, que é um pedaço de papel ou de outra substância, que deixa passar apenas o líquido e retém o sólido. Então a filtração é um processo bem utilizado. Assim, ela é para separar sólidos e líquidos quando você não tem muita paciência, né? Aí você vai e coloca lá no filtro lá, o sólido fica retido no filtro e o líquido escorre, né? E aí você tem lá o filtrado, que é o líquido aqui, depois da filtração. Esse aqui é como você dobra o papel de filtro, vocês vão aprender isso no laboratório na prática. A filtração ela também é utilizada para separar sólido de gás, como aqui é o caso aqui do aspirador de pó, né? O aspirador de pó ele suga o ar e a poeira, e ali dentro do aparelho tem um filtro. Aí o filtro permite que o ar sem a poeira saia e que a poeira fique retida no aparelho. Então a filtração ela é utilizada aqui no aspirador de pó. Então, vamos supor que você queira fazer, que você não tenha nenhuma paciência e queira separar o sólido do líquido. Aí você utiliza a filtração a vácuo, que é um processo de filtração acelerado. Aqui, né, você tem o quê? Você tem o papel de filtro, mas ele não está dobrado, ele está aqui
aberto, e aí você coloca o papel de filtro em cima dessa superfície cheia de furinhos, né? No funil de Büchner, que é esse funil aqui que tem um monte de furinho. Ele tem uma rolha, tem um Kitasato, que é um frasco que tem uma saída lateral. Para que serve essa saída lateral? Para que você sugue o ar presente aqui dentro do Kitasato. Sugando o ar aqui dentro, você faz com que o líquido, né, ele caia aqui no Kitasato muito mais, numa velocidade muito maior do que utilizando apenas a gravidade numa filtração comum. E aí, para fazer filtração a vácuo, ou você utiliza uma trompa d'água, que é esse negócio aqui, ou você utiliza uma bomba de vácuo, que faz esse processo de sucção do ar de dentro do Kitasato, sugando, né, o líquido aqui para baixo, né, obtendo aqui filtrado, e o sólido fica retido aqui em cima no funil de Büchner. Tem esses dois processos aqui que eles parecem a mesma coisa, mas eles não são. Eu coloquei eles juntos de propósito, que é a ventilação e a peneiração. A ventilação ela se baseia na diferença de densidade entre as partículas. Então aqui você vai separar dois sólidos que não se misturam de acordo com a diferença de densidade. Então essa senhora aqui, isso aqui é arroz, né? Ela está separando a palha do arroz. Isso aqui não é uma peneira, repara que não está saindo nada aqui embaixo, tá vendo? Ela tá com o arroz para cima, o vento passa. Quando o vento passa, ele carrega a palha, que são as partículas menos densas, e aí deixa só o arroz ali, ali na mão da senhora, né? Então, a ventilação, ela se baseia na diferença de densidade entre dois sólidos. Então, ele vai jogando para cima, o vento vai passando, vai separando os sólidos menos densos e os sólidos mais densos vão ficando. Isso aqui é o processo de ventilação. A peneiração, ela funciona através de diferença de tamanho das partículas. É como se fosse uma catação, mas só que mais acelerada, né? E aí você coloca lá o sólido lá que você quer separar. Vamos supor que você queira separar areia de pedra, né? É o caso mais comum de peneiração. E aí você, né, balança, né, a peneira e aí a areia cai porque ela tem um tamanho menor de partícula e as pedras ficam retidas na peneira, já que elas têm um tamanho maior. Então a ventilação utiliza diferença de densidade, né, e esse negócio aqui não é furado, ele é inteiro. Né, o vento passa e carrega as partículas menos densas. E aqui na peneiração é uma peneira, né, que é um negócio vazado. E aí as partículas menores caem e as partículas maiores ficam retidas. Também tem esses outros dois processos aqui, a flotação e a levigação. A flotação, você injeta ar na sua mistura, e aí você obtém a formação de uma espuma, que é esse negócio daqui, essa espuma vai flutuar e vai carregar as partículas que estão ali misturadas naquele líquido, né? A gente está falando ainda de separação de misturas heterogêneas, tá, gente? Então aqui a flotação, você injeta ar, e aí você tem a formação de uma espuma, e nessa espuma você tem as partículas, as impurezas que você quer separar. Isso aqui a gente utiliza nas situações de tratamento de água e de esgoto, você utiliza a flotação para separar essas partículas que são menorzinhas, né, que uma peneira comum não consegue separar. A levigação, ela é parecida com a ventilação, mas a diferença é que ela utiliza água e não o ar para separar as partículas menos densas das mais densas. A levigação ela é utilizada muito na separação do minério de ouro do ouro, né? Que o ouro ele é mais denso, então ele fica aqui no fundo dessa bacia, e a poeira, a areia, né, que estão misturadas ali no ouro, são carregadas pela água. Então a levigação ela é um processo muito parecido com a ventilação, mas ela utiliza água ao invés de ar. A sublimação você utiliza quando você tem uma substância que é sublimável, ou seja, que passa do estado
sólido para o líquido, né, sem derreter, sem fundir. E aí você aquece essa mistura que tem iodo com impurezas, e essa mistura, aliás, o aquecimento vai fazer com que o iodo sublime, e aqui em cima você tem uma cápsula com água gelada ou gelo mesmo, e aí aquele gás que foi sublimado vai se cristalizar em cima aqui da cápsula, né? E aí você consegue separar as impurezas do material sublimável que você quer. Então, essa aqui é a sublimação. A gente pode também fazer separação magnética, que ela serve para você separar metais magnéticos de outros materiais. Ela é utilizada aqui no ferro velho, né, no lixo, para separar os metais magnéticos do restante do lixo. Aqui tem uma coisa feita em laboratório para simular uma separação magnética. Aqui você tem a mistura de areia e limalha de ferro. E aí o ímã ele puxa só a limalha de ferro e deixa a areia, né? Então isso aqui é um processo de separação magnética. Ela se baseia na diferença, né, entre materiais magnéticos e não magnéticos. O último processo para misturas heterogêneas é de solução fracionada, que ela se baseia no fato de que um dos componentes da mistura se dissolve em um determinado solvente. Então ali você tem aqui, por exemplo, a mistura de sal e óleo. E aí quando você adiciona água, por exemplo, a água vai dissolver o sal, que a água e o sal se dissolve bem, né? E aí o óleo e a água não se misturam, então eles vão ficar separados. E aí se você quiser aproveitar, né, o óleo, você faz a decantação com de separação, você tem o óleo e a água com sal. Vai descer e depois tem métodos para separar a água com sal que a gente já vai ver. Então aqui sal e óleo, adiciona-se a água vai dissolver apenas o sal, e aí você obtém a separação do óleo e do sal ali, né? Que você pode fazer depois. Não necessariamente você utiliza água, às vezes você utiliza outro solvente, mas aqui é um caso com água. Tá? Agora vamos falar da separação de misturas homogêneas, que são aquelas que só têm uma fase. Evaporação. Lembra que o último separação de substâncias heterogêneas que a gente viu foi a dissolução fracionada? E aí você obteve água com sal e óleo. E vamos supor que você queira aproveitar o sal, que você queira separar a água do sal. Você pode utilizar a evaporação. A evaporação é para separar sólidos e líquidos que se misturam. Então aqui você coloca, por exemplo, você se baseia no fato de que os líquidos evaporam, e aí você coloca no lugar quente para adiantar o processo, mas se não quiser não precisa. E aí você deixa lá aquela mistura homogênea de sólido e líquido, e deixa lá, o tempo vai passando, o líquido vai evaporando, e você no final obtém apenas o sólido. Você pode fazer um experimento em casa, né? Misturar água com sal, e deixa num canto que ninguém vai mexer, e aí vai olhando lá dia após dia. Você vai perceber que a água vai desaparecendo e no final você tem apenas o sal, né? Sua mãe não vai te bater se você fizer isso porque você não vai estragar o sal dela. Então é um processo de separação de líquido e sólido que se misturam. Se você não tiver muita paciência para esperar, você faz a destilação, que tem esse sistema aqui, né, que é um pouquinho complicadinho, mas que não é difícil de entender. Então aqui você tem um aquecimento, né, pode ser uma mangueira, um gás de cozinha, um bico de Bunsen ou uma manta, né, porque às vezes você tem aqui um líquido que pega fogo, né, então não é bom você colocar fogo perto de um líquido que pega fogo. E aí você aquece esse líquido, essa solução aquosa aqui, por exemplo, de sal, você aquece a mistura sólido e líquido, o líquido ele evapora, evaporando ele passa
por aqui, por essa peça chamada aqui condensador. O condensador, você passa a água aqui gelada, né, ou água fria, pelo condensador e aí o gás evaporado, ele se condensa aqui no condensador, né, ele se torna líquido e aí o líquido escorre, né, ele repara que é inclinado esse negócio. Aí o líquido escorre e aí você obtém aqui o destilado, né? No caso aqui, como a gente usou uma solução aquosa, você obtém água destilada, que é aquela água que não tem nada dissolvido nela, é só água pura, né? O termômetro aqui é para você verificar se você está tendo se o vapor que está saindo é uma mistura ou se é uma substância pura, né? Porque lembra que quando você tem substância pura, a temperatura não muda durante a mudança de estado físico. Né? E quando você tem a mistura, o valor de temperatura ele vai aumentando. Então o termômetro serve para você verificar se você não está tendo um vapor que é uma mistura ou um vapor que é uma substância pura. Às vezes no laboratório você vai encontrar aí uma mistura, você acha que só tem dois componentes, mas às vezes tem 3, 4, 10, 20, etc. E aí você vai ter um pouquinho de dificuldade. Então essa aqui é a destilação. Ela é um processo que acelera a evaporação e a condensação. Você utiliza a destilação para separar sólido e líquido que se misturam, sendo que você quer recuperar o líquido e o sólido, né? Você quer recuperar o líquido. No caso da evaporação, você não quer recuperar o líquido, mas na destilação você quer recuperar o líquido. E aí você faz esse esquema aqui, né? Que vocês vão fazer em laboratório ainda. Enfim, quando vocês tiverem aula disso. É a última aula, eu acho. A destilação simples ela é utilizada para fazer as bebidas destiladas, né? Já ouviram falar desse nome? Bebida destilada. Destilada porque aquela bebida passou por uma destilação. Aqui no caso é a destilação da cachaça, né? Da aguardente. E aí você bota ali a garapa fermentada, né? Que já está com álcool ali nela. E aí você aquece, né? E você tem a formação dos vapores, que é a água, o álcool e outras substâncias que dão sabor à cachaça. E aí o tubo vem para cá, onde ele é resfriado nesse condensador aqui. E aí você obtém ali o destilado, a bebida destilada, no caso aqui a água ardente. Então essa aqui é como se faz as bebidas destiladas. Você pega uma bebida que já tem álcool, e aí você aquece, condensa, né, os vapores formados, e aí você obtém aqui o destilado, a bebida destilada. Enfim, não recomendo que ninguém beba nunca, né? O álcool ele é uma substância que mata muita gente, né? Não necessariamente por doença, mas acidente de trânsito. Então aí obrigas passionais, né? Então o álcool é uma, bebida, é uma droga bastante perigosa. Mas enfim, é assim que você obtém o destilado, né? Então, enfim, se você tiver moderação, né? Beber com responsabilidade não tem problema. Mas o problema é ficar bêbado. Aí dá ruim, aí as pessoas morrem. Quando você quer separar líquidos homogêneos, né, a mistura homogênea de líquidos, você faz a destilação fracionada, que é basicamente a mesma coisa que a destilação simples, mas a diferença é que você tem essa coluna de fracionamento que faz com que os vapores subam em tempos diferentes. Então, o líquido que ele é mais volátil, né, que ele evapora mais facilmente, ele sobe primeiro aqui, e o líquido que evapora mais dificilmente, o líquido menos volátil, ele vai ficando aqui no fundo, né, e vai subindo mais devagarzinho. Então aí você tem ali o primeiro líquido saindo, e aí você utiliza aqui o termômetro para identificar qual é o líquido que está saindo, né? Vamos supor que você conheça a mistura, vamos supor que seja, sei lá, você conhece a mistura, você sabe quanto de ebulição de cada uma delas. E aí o termômetro te ajuda a identificar qual líquido que você está tirando, né? Qual líquido que está saindo. Então, basicamente, o primeiro sai o líquido de menor ponto de ebulição e depois sai o líquido de maior ponto de ebulição.
Então essa aqui é a destilação fracionada, ela é muito parecida com a destilação simples, mas a diferença é que a destilação fracionada é para separar líquidos, enquanto a destilação simples é para separar sólido e líquido que se misturam. A destilação fracionada, ela é utilizada na separação do petróleo. Então o petróleo ele entra aqui nessa fornalha de aquecimento, né, com aquele cuidado para não entrar em contato com o óleo, não entrar em contato com fogo, né? Então tem esses tubos aqui que são bastante resistentes ao calor. E aí esse líquido, né, ele entra aqui nessa torre de destilação. E aí nessa torre de destilação você vai obtendo as fases, né, os petróleos, as fases do petróleo. O petróleo é uma mistura. Os componentes mais pesados vão ficando aqui embaixo, né, que são os óleos combustíveis, óleo diesel. Aqui tem a gasolina que é um intermediário, a gasolina querosene. E os gases vão lá para cima, né? São as substâncias menos densas, elas vão ficando lá em cima e as substâncias mais densas vão ficando aqui embaixo. Na verdade, não é bem por diferença de densidade, é por diferença de temperatura. Aqui embaixo está mais quente, aqui em cima está mais frio, né? E aí esses óleos pesados, eles passam por um novo processo de destilação, só que dessa vez com a destilação a vácuo, e aí você consegue separar o asfalto, né, dos óleos lubrificantes pesados, médios e leves. E aí você tem essa separação dos óleos pesados e a separação aqui dos óleos mais leves. Então aí você tem aí a destilação fracionada sendo utilizada. Petróleo, alguns de vocês vão trabalhar com petróleo. Então, isso aqui é um spoiler, né? O que vocês vão enfrentar aí mais pra frente, certo? Você pode destilar o ar atmosférico também. Aqui é uma destilação fracionada, você coloca o ar líquido aqui dentro, os gases, né, menos com a temperatura de ebulição menores, né, subindo, os outros vão vindo aqui para baixo. Então você tem a separação do ar atmosférico desse jeito, assim que você obtém lá o nitrogênio líquido, né, o oxigênio líquido, etc. Você faz a destilação do ar atmosférico. Extração por solvente. Vamos supor que você tem aqui o café é uma mistura homogênea, e aí você coloca lá água fervendo, né? E aí você separa as substâncias que te interessam, né? Que dão um aroma e sabor ao café. Então a extração por solvente é uma forma que você tem de separar uma mistura aí, né? Tanto homogênea quanto heterogênea, eu só coloquei aqui separado para explicar que pode ser para os dois. Algumas substâncias, mesmo estando numa mistura homogênea, elas se dissolvem mais facilmente do que outras em determinados solventes. E aí você adiciona esse solvente ali naquela mistura e aí você faz a separação dos componentes daquela mistura. Isso aqui é o exemplo mais clássico, né, de extração por solvente, que é quando a gente faz café. Repara que aqui nós temos dois processos. O primeiro é a separação do solvente, a extração por solvente, e depois você tem lá a filtração para separar as partículas sólidas da mistura, né, que nos interessa aqui, que é o nosso café lá do dia a dia. Esse daqui, gente, é o processo de cromatografia. Você tem aqui uma mistura e aí você coloca essa mistura em contato com o solvente, tendo aqui uma base sólida, esse aqui parece papel, mas na verdade é uma plaquinha. E aí o solvente vai subindo aqui por capilaridade, né? O solvente ele tem essa capacidade de ir escalando, né, um material. Então o solvente vai aqui escalando aqui essa plaquinha e aí você vai tendo a separação das diversas substâncias aqui que estão presentes naquela mistura. Isso aqui é uma separação com plaquinha, mas ela não é muito prática. Ela serve mais para você identificar, né, quais são os componentes da mistura.
e depois você utiliza um outro processo de separação para separá-los. Mas, porém, né, as pessoas são muito espertas, desenvolveram um método de cromatografia que permite que você separe as substâncias. É esse aqui, o HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Nome legal. HPLC, aí você bota lá o solvente, né, a amostra aqui dentro, aí bota lá na coluna, e aí você vai, algumas substâncias vão vindo para cá primeiro, e aí o detector você vai vendo qual substância que é, através aqui esse aparelho aqui que faz, que diz qual a substância que é. E aí você vai vendo aqui pelo detector, né? E você vai separando as substâncias à medida que elas forem aparecendo, o detector vai te ajudando nesse processo de identificação de qual é a substância. Então você pode utilizar a cromatografia para separar substâncias também. Então assim, gente, alguns exemplos de separação de misturas no dia a dia. A gente tem aqui a separação do lixo, né, na reciclagem do lixo. Aqui você tem a catação. Às vezes você tem aí uma separação magnética ou outro processo de separação. Todo resíduo proveniente de atividades humanas ou naturais, gerado nos centros urbanos, é considerado lixo. Conforme a sua origem, o lixo deve ser reciclado ou encaminhado para o tratamento ou disposição final adequada. Então aqui na usina de reciclagem de lixo você tem lá o processo de separação de misturas. Outro caso do dia a dia, né, de separação de misturas, é o tratamento da água. Então aqui você tem ali uma represa, onde tem a água ali armazenada, ou até mesmo um rio, dependendo, mas é melhor usar uma represa para preservar o rio, né? E aí você tem aqui uma adutora de captação, que são várias bombas que puxam, né, a água da represa para a estação de tratamento. E aqui você faz aqui primeiro uma separação, uma peneiração simples, né? Tem que fazer uma peneiração para separar as partículas maiores. Aí você adiciona sulfato de alumínio, cal e cloro para fazer a floculação. E você tem a formação desses flocos aqui que vão boiar. E aí você consegue separar depois a espuma, né? E aí depois as substâncias mais pesadas vão se depositando aqui no fundo da decantação. Aí depois você faz aqui uma filtração. E aí aqui você tem a água sem nenhuma partícula, né, suspensa, mas ela tem micro-organismos. E aí você adiciona cloro e flúor. O cloro serve para matar os micro-organismos e o flúor serve para fortalecer nossos ossos, dentes, etc. E aí a água vem aqui, vai para o reservatório de água tratada. E aí do reservatório de água tratada manda para o reservatório elevado. E no reservatório elevado há a distribuição para as casas. Então aqui tem a explicação, né, dos processos. Se você quiser ler com calma, dá pausa no vídeo e vai lendo aí, né? Então tem a coagulação ou floculação, que é separar as impurezas maiores. Depois vem a sedimentação, para separar aí os flóculos, né, de impurezas da etapa anterior. Aí depois vem aqui a filtração, o arejamento da água, né? Ou você pulveriza o ar lá dentro, ou você joga água em fios, né, através do ar, e aí você vai injetando oxigênio. Essa etapa serve para remover sabores e odores desagradáveis da água. E depois vem a esterilização, né, que é para eliminar os micro-organismos patogênicos. Em outros países, as pessoas utilizam, né, luz ultravioleta para fazer essa esterilização. É bem interessante, mas o cloro ele fica lá, o resíduo do cloro fica lá para se manter potável até o usuário final. O problema é quando as pessoas colocam mais cloro do que água, mas é um esquema aí, gente. Então, pessoal, aqui está um pouquinho mais resumido para facilitar aí o entendimento de vocês. Quando você tem dois sólidos que não se misturam, uma mistura heterogênea, você pode utilizar a catação, que é aquele processo manual de separação,
baseado em diferenças visuais, né? A dissolução fracionada, quando um dos sólidos se dissolve num solvente e o outro não. A levigação, que se baseia na diferença de densidade das partículas com a água corrente, né? Carregando as partículas menos densas. A peneiração, que se baseia na diferença de tamanho das partículas. A ventilação, que é quando você utiliza o ar para separar as partículas menos densas, é igual à levigação. Mas a diferença é que na levigação você utiliza a água e na ventilação você utiliza o vento. A separação magnética, quando um dos sólidos tem atividade magnética. E a sublimação, quando um dos sólidos é sublimável. Quando você tem aqui sólido com líquido, você pode utilizar a decantação ou centrifugação, a filtração, a flotação, que é quando você injeta o ar para fazer espuma, né, e separar depois. E a dissolução fracionada também pode ser utilizada aqui. Dois líquidos, né, que não se misturam. Mistura heterogênea, tá, gente? Dois líquidos que não se misturam, você utiliza a decantação com funil de separação. E quando você tem gás e sólido, você utiliza a filtração, né, como no caso do aspirador de pó, ou a câmara de poeira, lá que a gente viu lá para trás. Quando você tem a mistura homogênea de dois sólidos, você pode utilizar a extração por solvente, que é quando um dos sólidos se dissolve num determinado solvente, ou a fusão fracionada, que é quando você funde a mistura, né? E como cada sólido tem um ponto de fusão diferente, você consegue separar os dois. Aqui também, sólido com líquido, você pode utilizar a evaporação, que é quando você não quer reaproveitar o líquido, ou a destilação simples, que é quando você tem interesse em reaproveitar o líquido dessa mistura. Quando você tem dois líquidos que se misturam, você pode utilizar a destilação fracionada, que a gente viu lá para trás. A solidificação fracionada, que é parecida com a fusão fracionada. Você diminui a temperatura, né, e de acordo com a diferença de temperatura de solidificação, você consegue separar os líquidos. Tem a cromatografia também, que se baseia, que é um processo mais complicadinho. E quando você tem dois gases, né, misturados, você pode utilizar a liquefação fracionada para poder obter, né, os gases lá separadinhos, né, de acordo com a diferença do ponto de liquefação dos gases. Então aqui, vamos fazer um deverzinho aqui rapidinho. Então, a seguir está esquematizado o fluxograma relativo à separação dos componentes de uma mistura constituída por azeite, água e açúcar totalmente dissolvido. Examinando o fluxograma apresentado, você identifica os processos 1 e 2 como sendo respectivamente. Então aqui, azeite, água, açúcar. Processo 1, você separa o azeite da água com açúcar. E depois no processo 2, você separa a água e o açúcar. Aqui você obtém água e açúcar. Vamos olhar aqui com calma aqui o nosso esquema. Então você tem azeite, água e açúcar. O açúcar está totalmente dissolvido na água. Então aqui você tem uma mistura heterogênea de azeite e água com açúcar. Então aqui você tem uma mistura heterogênea de azeite e água com açúcar. E você tem uma outra mistura homogênea aqui, água com açúcar. Após o processo 1, você obteve o azeite e água com açúcar. Qual é o processo de separação quando você tem dois líquidos que não se misturam? Você utiliza decantação com funil de separação, né? E é o primeiro processo o quê? Funil de separação. E aí você obtém o azeite e a água com açúcar, né? Essa solução aqui de água com açúcar. E aí no processo 2 você obteve a água e o açúcar separados. Então você obteve a água. Qual o processo de separação de líquido e sólido, gente? Destilação simples. Então, o processo 2 é uma destilação simples, já que você obteve a água. Não é uma evaporação, porque se fosse uma evaporação, você não obteria a água, você obteria apenas o açúcar. Segundo, um sistema heterogêneo S
é constituído por uma solução colorida e um sólido branco. O sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação. Então tem aqui o sistema S, sofreu uma operação onde separou um sólido X e um líquido Y. Esse líquido Y, na operação 2, foi separado no sólido colorido Z e no líquido incolor W. Então, isso aqui foi o processo de separação. E aqui tem mais uma informação importante. Ao se destilar o líquido W sob pressão constante de uma atmosfera, verifique-se que sua temperatura de ebulição variou entre 80 e 100 graus Celsius. Então, o W aqui embaixo, né, ele teve uma temperatura variando entre 80 e 100 graus Celsius. Identifique qual das seguintes afirmações é correta. A operação 1 é uma destilação simples. É uma destilação, gente. Vamos olhar aqui. A operação 1, você tem um sistema heterogêneo, né? Tendo um sistema heterogêneo, você não pode utilizar uma destilação. Aqui, no caso, foi utilizada uma filtração ou uma decantação. No caso aqui, a gente pode usar uma filtração a vácuo, como sendo a operação 1. Então, não é uma destilação. A destilação é utilizada para separar sólido e líquido homogêneo. Destilação simples é para separar sólido e líquido homogêneo. A operação 2 é uma decantação. Não é, gente. A decantação é para separar substâncias que não são solúveis uma na outra, né? Misturas heterogêneas. E aqui no caso a gente tem uma mistura homogênea. Então a operação 2 não pode ser uma decantação. O líquido colorido Y é uma substância pura. Também não é uma substância pura, porque ele foi separado no sólido e num líquido, né? Vamos ver aqui a letra D. O líquido incolor W é uma substância pura. Não é uma substância pura. Porque, olha só, quando você aqueceu o W, o que aconteceu? A sua temperatura de ebulição variou entre 80 e 100 graus Celsius. Ou seja, o W é uma mistura homogênea. Né? Lembra aquela aula lá do ponto de fusão e ebulição? Que quando o ponto de ebulição e de fusão varia, você tem uma mistura? E quando o ponto de fusão e ebulição é o mesmo, você tem uma substância simples? Então, W não pode ser uma substância pura. Então, só sobra a letra E. O sistema heterogêneo S tem no mínimo 4 componentes. É, sim. O sólido branco X, o sólido colorido Z, que já tem 2. Né? O líquido incolor W, ele é formado por pelo menos 2 substâncias. Então, aí você tem mais 2 substâncias que tem no mínimo 4 componentes. A correta é a letra E, ou E. Então, é isso. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá bom? E até breve, a gente se vê por aí. Se cuidem.